A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _ melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Um abraço carinhoso e super especial a todos os integrantes do coral Amigo do Espiritismo, do qual faço parte. Hoje o nosso coral já se encontra com quase 30 pessoas. Nosso treinamento 2 vezes por semana, nas terças-feiras 19h30 até às 11 da noite, às 21h03. E no sábado, de 16h30 às 19h30. Fora as diversas apresentações. Mas quem canta, encanta, e eu adoro cantar. E parabéns a todos os nossos queridos irmãos cantores ou cantantes. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre ocorrências aflitivas. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre ocorrências aflitivas. De alguma forma, as próprias criaturas que o habitam são responsáveis por tais agentes destruidores em face das suas construções mentais, das fixações inferiores, em que se demoram, cultivando emoções negativas, que favorecem a proliferação de vírus cada vez mais resistentes, portadores de faculdade de mutação. Como é importante ter uma mente saudável, com pensamentos positivos. Eu conheço pessoas que, sinceramente, eu canso de dizer, meu irmão, você tem que cuidar da sua saúde mental, né? Você tem que ter controle emocional, tudo é o fim do mundo, sabe? Só consegue enxergar a vida pelo lado negativo. E nós temos que ter esse cuidado, porque somos responsáveis pela manutenção do nosso corpo. E não podemos viver nessa vida aflitiva. Compreendes o ser humano a grandeza do intercâmbio das forças mentais, o poder das energias de que se constitui, e as utilizaria de maneira edificante, ao invés de direcioná-las, mesmo que inconscientemente, para fins inóbeis. Cada criatura é, na realidade, aquilo que cultiva na casa mental. Nós somos o que pensamos. Isso é fato, é indiscutível. O homem é aquilo que ele pensa. Os seus ideais de enobrecimento ou de degradação levam-no às faixas vibratórias nas quais aurem as energias
correspondente às cargas emitidas. Não foi por outra razão que Jesus anunciou: tudo que pedirdes ao meu Pai, orando, Ele vos concederá, demonstrando que a plena sintonia com a poderosa fonte da vida produz uma correspondência entre aquele que ora e o genitor divino. Então, há um intercâmbio de pensamentos ali naquele instante, quando você se liga a Deus, a espiritualidade, a Jesus, enfim, pedindo proteção. Nós temos o recurso da prece, então por que não oram ao invés de ficar murmurando, falando só coisas ruins? Cultivar, portanto, os pensamentos edificantes, procurando viver de maneira compatível com os objetivos superiores da vida, é dever de todo aquele que anela pela saúde, pela paz, pela felicidade. Então, se você está buscando uma paz interior, um pouco mais de felicidade, começa a cultivar bons pensamentos, pensamentos edificantes, né? Que tudo vai se acertando. O processo de crescimento espiritual é realizado dentro de uma programação elaborada pelo Excelso Pai. Passo a passo, conquistam-se etapas ascensionais que promovem o ser, ensejando-lhe mais ampla compreensão da existência dos seus incomparáveis recursos de iluminação da consciência. É compreensível que, estando em um mundo organizado conforme as leis da matéria, que se altera com frequência, continuamente estão ocorrendo mudanças de estrutura que, ao serem captadas, podem apresentar-se como fenômenos destrutivos na forma, aflitivos no conteúdo, desesperadores na maneira como se expressam sempre, porém com finalidade de promoção do espírito encarnado. Bom, informações importantes. Não devem, portanto, constituir surpresa as chamadas calamidades sísmicas, as lamentáveis ocorrências de destruição que sempre trabalham para as modificações necessárias que a lei do progresso impõe. São leis naturais também, né, para o acerto do planeta. Então isso acontece. Vulcões que entram em erupções, terremotos, maremotos, fenômenos da natureza, nós já sabemos disso. Agora vamos construir também casas praticamente dentro do mar. É possível que um dia serão levadas pelas águas. Se eu construo, né, o meu lar com um barranco muito íngreme, a chance de ser subterrada é enorme. Então o homem busca com as próprias mãos, muitas vezes, o seu destino e os seus desatinos. A gente entende, obviamente, as necessidades, a falta de... o desregramento de muitos países com a distribuição de rendas, né? Poucos com muitos e muitos com quase nada, onde as pessoas muitas vezes constroem em lugares inadequados, mas sabem que um dia a natureza vai cobrar. Em muitos casos somos responsáveis. Afetando o indivíduo através do sofrimento, predispõe-no à humanidade a uma compreensão da sua pequenez entre a grandiosidade do universo, ao mesmo tempo enriquecendo-o de alegria pela faculdade de entender a transitoriedade de que se reveste como preâmbulo para as inefáveis alegrias que o aguardam. A lei de destruição é a lei da vida, funcionando com rigor, sob diretrizes de edificação do bem e da harmonia, que serão alcançados oportunamente. Colocando no contexto pela necessidade da reencarnação, o espírito aprimora-se, aprendendo a comportar-se em todas as circunstâncias, adaptando-se a cada fase, esperando-a mediante as aplicações das conquistas mentais e morais que felicitam. Quanto mais evolui, mais entende as provações, antes as louvando, tratar-se de metodologia da organização fisiológica, presídio, porque nós como espíritos imortais, sem tantas liberdades, né? A partir do momento que o homem desencarna e volta à pátria espiritual, a liberdade do espírito é enorme, que eles dizem respeito e que lhes cabe necessariamente cultivá-las, porque se trata de impositivo das leis soberanas. Ninguém
que transite no mundo conseguirá viver em regime privilegiado de exceção. Não há exceções. As pessoas acham que porque a pessoa tem um bem material, fortunas, vive apogeu da vida física, ele não tem problema. É isso que as pessoas têm que entender. Todos têm problema. Se não é de uma ordem, é de outra. Às vezes é um problema conjugal, né? Problema com o filho rebelde. Enfim, problema com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe, com um dos irmãos, por interesses materiais. Todos nós temos problemas. Desse modo, nenhuma aflição alcança as paisagens emocionais e mentais do ser humano em decorrência de fenômenos fortuitos por imposição do acaso. Lembrando que o acaso não existe, porque o acaso é o nome que se dá a um processo elaborado com segurança e sabedoria, a fim de que ocorra no momento próprio, na circunstância exata, com a pessoa elegida. Portanto, meus irmãos, pensemos bem sobre tudo isso. Quando convidado a experienciar as ocorrências aflitivas, recorda-te de Jesus, o guia e modelo para a humanidade, sem culpa nem qualquer motivo que se possa apresentar como justificativa para as ocorrências dolorosas que o visitaram e que nele esperava com tranquilidade e amor. Nele encontrando forças morais para prosseguir com alegria no desempenho das tuas tarefas de elevação. Não te arrogues, desse modo, direitos e privilégios que não os tem, por enquanto, submetendo-te aos desígnios da evolução, encorajado e feliz pela oportunidade de ascensão e de paz. Pode-se sintetizar o comportamento humano em 3 atitudes existenciais: na miséria, na produtividade e no ócio. A miséria pode expressar-se sob vários aspectos, embora seja vista como aquela exclusivamente de natureza econômica, na qual o ser estorcega em carências superlativas, experimentando fome, sede, frio e enfermidades afligentes quão devastadoras. Existe também a miséria de ordem moral, aquela que se expressa através da perda dos valores éticos, empurrando para os abismos da degradação espiritual, da perda de dignidade e de consciência. Pode ser detectada em todos os segmentos sociais, não elegendo apenas os desafortunados que chafurdam nas linhas abaixo da pobreza. Doença da alma arrebata as suas vítimas e as empurra para os vícios, os crimes de toda denominação, as condutas escabrosas. Também é encontrada na área mental, caracterizando diversos tipos de alienação que produzem transtornos profundos na razão e na consciência. A produtividade, por sua vez, abarca a grande massa dos que trabalham, que aspiram a melhores condições existenciais, amealhando valores morais, intelectuais e econômicos que coedificam os lares, constroem as famílias e promovem a sociedade. Representa o grupo humano que se afadiga por melhores condições de vida e se empenha pela mudança dos padrões socioeconômicos existentes, propondo novas condutas de bem-estar e relacionamentos edificantes entre as criaturas por intermédio do trabalho profícuo. É um movimento contínuo de crescimento tecnológico e científico, ao mesmo tempo de manutenção dos recursos de preservação da vida em regime de harmonia e de conforto, alterando a paisagem do sofrimento mediante a contribuição dos tesouros que são investidos na saúde, na educação, na cultura, na recreação e na promoção do ser humano. Constitui a formosa classe laboriosa, desde as mais humildes e úteis até as denominadas como de executivos, administradores e especialistas na condução de empresas e governo de instituições e de países que avançam no rumo da prosperidade. Todo indivíduo que trabalha estimulado pelo anseio de independência,
movimenta-se com segurança na busca dos elevados objetivos que cultiva em relação à própria, como às existências que lhe vinculam. Por fim, o volumoso número daqueles que transitam no ócio, saturados das comodidades em excesso, da bajulação enganosa, da facilidade com que fluem os prazeres, que por mais se renovem, não preenche o vazio existencial. Assinalando algumas dessas condutas, chega-se ao estresse, ao cansaço perturbador que desvariam e infelicitam. Aturdidos, os primeiros e os últimos perderam o sentido existencial, o significado psicológico da vida. Tornam-se cadáveres que respiram, quando não se deixam devorar por aflições descontroladas. Toda vida tem um sentido especial, um objetivo de evolução. Buscar identificá-lo, eis a meta inicial do ser humano, a fim de integrar-se no concerto da sociedade progressiva. Não importa se esse significado é de grande ou de pequena importância. O essencial é que produza estímulo para a luta e desenvolva o esforço para superar as injunções provacionais em que se encontra. No caso do ócio, os recursos que podem movimentar em favor da solidariedade são de relevância para a volta à ação dignificadora. Estimulado a auxiliar, o indivíduo descobre-se útil e capaz de produzir em área diferente a amealhar ou fruir as heranças milionárias em que se locupleta. A vida na Terra é uma experiência rica de sentido e de significado, porque não se encerrando no túmulo, descerra painéis de intemporalidade, de imortalidade. Nesse curso, as experiências, em cada etapa dos renascimentos físicos, desenham as ocorrências que serão enfrentadas no futuro. Comenta-se com alguma segurança a respeito do pão para a vida, como imprescindível para a existência humana. Todavia, mais do que de pão, se necessita para bem viver-se. Enquanto o alimento material mantém o corpo, o significado existencial conduz o espírito, dá-lhe impulsos fortes para o crescimento, para a conquista da sua realidade, do seu bem-estar. A miséria de qualquer espécie resulta sempre da inobservância das leis de Deus, da insubordinação aos códigos do dever em relação à vida. Desse modo, a miséria propõe o significado da reabilitação, da reconquista da consciência moral, através do sofrimento que decorre da escassez de recursos. O ser deve compreender que se encontra em processo de recuperação moral, adquirindo experiências e valores íntimos para a autossuperação, para a vitória sobre as circunstâncias em que se depara. Nos outros comportamentos, a lei de progresso proporciona o desenvolvimento espiritual pela ação produtiva, pela aplicação dos recursos da vida em favor da justiça social, da harmonia entre as criaturas, do crescimento das comunidades atrasadas e dos grupos humanos em sofrimento. O ócio degradante é estágio doentio da evolução que estaciona, dando lugar ao amolecimento do caráter e graves outros transtornos para o futuro do aprendiz. A conquista de sentido existencial é proposta de Jesus quando afirmou enfático: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Incisivo, ele propôs a ação edificante para todas as criaturas, sem qualquer distinção, de modo que a existência transcorra útil e saudável para o indivíduo e a sociedade que se promove com seu esforço. Descobre, desse modo, o significado da tua existência em paz, evitando o tumulto que estressa e a abastança que produz o tédio enfermiço. Olha em teu derredor e age, acendendo a chama do entusiasmo íntimo, sustentado pelo combustível do dever que te induz ao amor a Deus, ao próximo e a ti mesmo, como as bênçãos da saúde, sem qualquer transtorno emocional.
Agradece as bênçãos da saúde, te faculta laborar com eficiência, ampliando-te os horizontes do desenvolvimento intelecto-moral. Uma organização fisiológica saudável é bem de valor inestimável que deve ser preservado a qualquer sacrifício. Para que logres, faz indispensável o balanço harmônico entre o espírito e a matéria. O que vale a dizer? Entre a mente e o corpo. És tudo quanto elaboras mentalmente e vivenciais nas internas paisagens do ser profundo. És tudo quanto aquilo que cultivas interiormente condensa-se nos arquipélagos celulares, produzindo os efeitos correspondentes. No curso largo da evolução antropossociopsicológica, a desnecessidade de alguma função eliminou o órgão que o produzia, substituindo-o por outro, mais eficiente e delicado, no que tem resultados as admiráveis conquistas do sentimento e da emoção, dos instintos primevos à razão, a desta à consciência. A vida investiu grandiosos valores que o espírito consegue, mediante esforço de depuração. A sensibilidade vegetal, a sensação animal em caminho da emoção humana, como um passo avançado no rumo da intuição e logo da sublimação espiritual. Saúde, portanto, é bem-estar, harmonia psicofísica, equilíbrio dos sentimentos e dos anseios. Nada obstante, periodicamente ocorrem desajustes na maquinaria, que necessitam ser corrigidos na sua fonte de origem. Em face das admiráveis conquistas da ciência médica, farmacológica e da tecnologia de ponta, já é possível reequilibrar diversos fatores de perturbação orgânica geradores das enfermidades, corrigindo o ritmo da mitose celular. Nada obstante, o sistema imunológico prossegue como grande defensor da excelente organização em relação aos agentes externos destrutivos. Para a sua preservação, torna-se inevitável o contributo mental, de modo a lhe serem facultados os hábeis recursos para as lutas ingentes e contínuas a que se encontra submetido. Vibrações delicadas interferem nos campos celulares, proporcionando-lhes vitalização ou desgastes, defesas ou perdas. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quem ama sai na frente. O desenvolvimento do espírito em sua jornada para a plenitude se dá de duas maneiras. Ele necessita burilar o intelecto e os sentimentos. Variadas experiências se sucedem a fim de que esse aperfeiçoamento ocorra. O destino de todos é o mesmo, a angelitude. Ao contrário do que podemos imaginar, os anjos não são seres apartados da humanidade. Não se trata de privilegiados, criados perfeitos desde a origem. Eles são apenas nossos irmãos mais velhos. Por obra de seu esforço, atingiram a meta que consiste na plenitude da evolução intelectual e moral. Infinitas foram as lutas que travaram em seu longo jornadear pelas fileiras da humanidade. O livre-arbítrio de que todos os espíritos gozam permite que os caminhos sejam diferentes. Alguns se apaixonam pelas maravilhas da arte. Outros encontram na filosofia a razão de inúmeras vidas. Há quem se encante pelos raciocínios lógicos das ciências exatas. Todos os ramos do conhecimento se entrelaçam. Os talentos e o saber são plenos, qualquer que tenha sido o caminho trilhado. Mas há uma peculiaridade concernente ao burilamento dos sentimentos. Ele facilita o processo evolutivo como um todo. O livre-arbítrio constitui pressuposto do aprendizado. Não é viável adquirir discernimento sem poder fazer opções. Mas a contraparte obrigatória é a responsabilidade.
O espírito é livre para agir, experimentar e aventurar-se. Contudo, responde por tudo o que faz. Quando se permite atitudes equivocadas, registra os desequilíbrios em sua consciência. Enquanto investe tempo para se equilibrar, retarda o seu processo evolutivo. A rigor, a evolução sempre ocorre, pois as experiências vão propiciando um irresistível amadurecimento. Mesmo do erro, surgem proveitosas lições. Entretanto, as lições provindas de grandes equívocos tendem a ser sofridas e trabalhosas. Por isso, o amadurecimento do senso moral constitui um poderoso impulsor da evolução. Quem se compadece do semelhante não comete desatinos contra ele. Por vezes, erra. No entanto, quando seus erros são oriundos da ignorância e não da maldade, são de mais fácil reparação. Assim, quando lutamos por nos aperfeiçoar moralmente, nos abstemos de inúmeras dores, de complicados problemas a equacionar. Ao nos empenharmos na conquista das virtudes, deixamos de cometer muitos desatinos. Tomando gosto pela conduta honesta, não assumimos compromissos equivocados com o patrimônio alheio, público ou privado. Ao adotarmos o trabalho e a prudência como roteiros de vida, jamais nos tornamos um peso para os semelhantes. Trabalhamos, produzimos, colaborando para a comunidade da qual fazemos parte. Em suma, o desenvolvimento moral nos evita muitos erros. Consequentemente, nos furtamos da necessidade de sofridas atividades reparadoras. Se desejamos trilhar em paz o caminho para o Pai, burilemos os nossos sentimentos. Afinal, quem ama sai na frente. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos, como sempre falamos, pela oportunidade de trabalharmos juntos com a espiritualidade amiga, com o amparo do nosso querido diretor espiritual do programa, que sempre fiscaliza, organiza, orienta-nos através de intuições para que não passamos nada daquilo que vai de encontro ao seu Evangelho, Senhor. Portanto, somos gratos por estarmos trabalhando juntos mais uma vez e que esse trabalho perdure por muitos e muitos anos, levando lenitivo consolo aos nossos queridos irmãos ouvintes. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade e que esse ensinamento nos proporcione a nossa vivência no cotidiano. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer,
pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos